Jack, muito obrigado por estar aqui nos ajudando. O Daniel está hoje de novo conosco. Boa tarde. O nosso querido Fonseca tem estado diariamente. Hoje a minha mulher está aqui conosco, a Adriana. Oi, gente. E eu estou aqui com vocês todos os dias, com nossa equipe de pessoas ajudando. E um beijão muito especial para o nosso querido Habib, que deveria estar hoje aqui, é dia dele estar, mas hoje de manhã, fazendo uma corrida, eu não sei o que aconteceu, ele deve ter dado uma tropeçada, algo aconteceu, mas ele, coitadinho, ele praticamente quase quebrou o braço. Tá? Sério? Está com o braço enfaixado e não vai poder vir essa semana toda. Meu desejo é que você se recupere prontamente, meu irmão querido, e receba o nosso beijo. Então, vá escrevendo as suas perguntas enquanto eu quero dizer palavras introdutórias a respeito do que nós vamos fazer. A coisa mais simples para um cristão evangélico ou para uma pessoa com essa cultura fazer numa hora dessa é simplesmente dizer: isso aí é tudo coisa do diabo, vamos mandar sair em nome de Jesus e acabou. E é verdade mesmo, se você chegar, não tem que ter essa panaceia toda de investigador psíquicos, nem de paranormais, nem de médiuns para fazer as leituras, nem a panaceia do rito do exorcismo, extremamente patético em muitos aspectos, nada disso. Se qualquer um de nós que crê no Senhor Jesus chegue num lugar desse, é chegar na simplicidade com a qual eu já cheguei centenas de vezes na minha vida, a minha mulher também, tantos outros já chegaram, com toda a naturalidade e normalidade, e ver isso acabar assim, ó, num momento, num abrir e fechar de olhos, sem água benta, sem rito de natureza alguma, sem cruz, sem crucifixo, sem nada, sem gritaria sequer. É luz dissipando trevas. Apenas chegando em nome de Jesus e dizendo que esta casa fique livre em nome de Jesus. Não importando quais tenham sido os históricos. No entanto, nós não estamos hoje aqui simplesmente para fazermos esta afirmação. O meu interesse, apesar de que este episódio do Assombrações não foi dos mais complexos, foi apenas o da semana que eu gravei, isso é uma série que já tem 3 anos, eu acompanho todas elas. Esse não foi dos mais complexos, foi dos mais simples, mas eu gravei para expô-lo aqui apenas por uma razão, para tentar ver se, para além dessa simplificação que diz, se chegar alguém ali em nome de Jesus, na simplicidade do Evangelho liberta tudo, o que eu gostaria era de algum modo, que você refletisse sobre os elementos que se combinam para criar esse tipo de ambiente, criar esse tipo de casa, criar esse tipo de construção de arquitetura espiritual, e que são criadas em muitas casas. Nesta aqui tem essa manifestação clássica. Manifestação clássica, qual é? A casa é antiga, construída antes de 1888, depois se descobriu um histórico de dor, de sofrimento, de muita perda, de angústias contínuas e acumuladas no local. Os supostos espíritos humanos que se manifestaram, que eram 3, de acordo com o documentário, todos carregavam dor. Depois a pesquisa na prefeitura mostra que, de fato, aqueles que se apresentaram como tendo sido os moradores anteriores da casa foram, de fato, moradores anteriores da casa em 1888. As sepulturas foram encontradas dessas famílias, havia um histórico que relacionava propriedade, antiguidade da propriedade, um histórico de muita perda,
de muita dor. Nesse caso aí não há o detalhamento do tipo de dores infligidas. É pretéritas, né? Para trás, as dores que eles passaram, os que morreram, né? Em alguns outros documentários não há o requinte do descobrimento, às vezes nos porões da casa, de câmaras de tortura, às vezes no escavar das paredes da casa no interior, descobrem dezenas de cadáveres e caveiras enterradas, tinha um torturador ali, às vezes um pedófilo, um tarado, que durante quase um século, 70 anos abusou de pessoas, às vezes passou a doença para o filho para o neto, e aquilo virou uma câmara de maldades. Enfim, mas sempre existe esse histórico, que neste documentário não está descrito em detalhe, mas está devidamente pontuado na conexão que se estabeleceu entre as supostas identidades das entidades humanas mortas e o descobrimento da factualidade dos nomes delas como proprietárias da propriedade naquele ano, que também teria sido revelado para a Lee, que é a menina filha da casa, que fica mais possessa e que é quem escreve esses nomes e essas coisas, né? Aí você tem esses são os elementos básicos que você encontra em quase toda essa fenomenologia aí de casas mal assombradas. A antiguidade, o ódio perpetrado cumulativamente, impressões poderosas de dor, de abuso e ódio adensado no lugar. Em geral, você também acompanhando esses episódios, você verifica que quando essas figuras sensitivas se aproximam, seja o paranormal, seja o psíquico, o hipersensível, seja aquele que se auto-identifica como médium, seja lá quem for, seja um caçador de fantasmas com todo o seu aparato de pesquisa, mas todos eles, praticamente, quando são chamados para isso, identificam supostos espíritos humanos presos numa espécie de prisão dimensional fabricada pelas camadas de ódio e de tortura, ou seja, eles ficam vítimas do estado que foi infligido sobre eles na vida, e não iriam nem para uma dimensão nem para outra, ficariam reféns do torturador, né? Eternamente ali, como se fossem seres humanos vivendo agora eternamente naquela condição. Ao mesmo tempo em que todos eles também identificam uma figura demoníaca, que não é humana, que eles chamam de inumana, alguns explicitamente chamam de demônios, como hoje foi o caso aqui, e que é o gestor. Eles tratam mais como entidade, né? Não, mas ali estava. Tá como está em 90%. Demônios. Eu senti que havia um demônio. Então, em todos eles, você vê essa configuração. Os supostos espíritos humanos aprisionados, mantidos cativos por uma figura que se identifica como inumana, como diabólica, como satânica, como não humana. Evil. Totalmente. De uma dimensão e natureza distintas dos humanos. E foi mais uma vez o caso aqui. Aí você vê o processo de como isso começa. Geralmente é uma família mudando para esta casa, que é uma casa que está abaixo de preço no mercado. À toa não é, né? À toa não é. Eles normalmente não sabem dos históricos. Geralmente é gente com pouco dinheiro que sonha em ter uma casa colonial, não sei o quê e tal. Aí diz, poxa, que pichincha vamos comprar. Geralmente um dos membros da família, quando bota o pé dentro da casa, sente algo ruim. Isso é quase uma lei áurea desses clássico, documentários todos. Sente uma coisa ruim. E o resto da família não. Empolgados pelo bom negócio da aquisição, essa pessoa é voto vencido,
Às vezes é uma filhinha, às vezes é um filhinho, às vezes é a esposa, nunca o marido. A sogra, nunca o marido. Isso. A sogra. É o último a ver. Que é pior, né? Não, a sogra, coitada, já chega depois no Natal para visitar e é assombrada, como é o caso dessa aí que quase morre a mulher a sogra. Foi lá visitar e ainda chega até com uma biblinha na mão, mas não segura a onda. Na hora que o bicho começa a pegar, não é? Esta do documentário. Então, onde é que eu estava na narrativa dessa sequência? Não, eu sou extremamente linear. Nunca é o marido. É sempre então, essa condição da casa. Alguém sente. Aí você identifica, aspecto número 1. Uma pessoa da família é mais sensível do que o todo. É o para-raio. É a anteninha familiar. Em geral, é aquela pessoa que expressa para a família as disfunções da própria família, também do ponto de vista psicológico. Quando pai e mãe vão mal, quando está tudo ruim, quando tem uma grande sombra dentro da família. Toda família tem alguém assim, sempre né? tem. Então, geralmente, é essa pessoa com essa natureza, com esse tipo de sensibilidade, que também, nestas casas, quando botam o pé, diz, não gostei, entra no quarto e sente um frio horroroso, se sente observado, ou não sabe explicar, mas tem uma coisa densa, estranha num lugar que nunca sentiu antes na vida, aí é voto vencido. Aí a pessoa tenta se adaptar, vai ficando, não sei o quê. Nem sempre as manifestações bizarras começam a acontecer com esta pessoa. Às vezes sim. A maioria das vezes ela é a porta de passagem. Outras vezes não. Outras vezes ela se transforma apenas na... Como é que chama essa anteninha que distribui wireless na casa? No... Wi-Fi. Hã? Wi-Fi. Num Wi-Fi desse. Ela é só a antena distribuindo o serviço wireless. Ela é um router, tá lá. Para quem tiver sensibilidade para pegar, funciona mais ou menos assim. Quando ela não está recebendo e manifestando, ela é, todavia, a irradiadora. Aí, às vezes, é a irmãzinha mais sensível, ou às vezes é alguém que começa a sentir vultos, presenças, isso, aquilo, ou visões. Aí, o temor dela ganha um cúmplice. Aí, esse cúmplice se encosta e diz, escuta aquele mal-estar que você está sentindo, eu estou vendo. Aí começa a crescer. Aí envolve uma terceira pessoa, geralmente uma muito descrente, uma muito cética, e que aí leva uma cacetada, geralmente tem que ser uma paulada violenta, uma torradeira que é jogada nas costas do cara na cozinha, do nada, meia-noite, pá! Aí começa a cair coisa em cima dele, aí o cético diz, ou então... ele está dormindo com a mulher dele, de repente aquele edredom poderoso é puxado e a cama é sacudida não sei quantas vezes. E tem todo tipo de maluquice. Aí isso gera uma comunidade familiar convicta do que está acontecendo. Inclusive animais podem perceber também, ou não? Sim, frequentemente você tem situações aí em que os animais da casa são os primeiros a demonstrarem inquietações. Mas aí você já chega naquele ponto que você criou uma construção, uma psicodinâmica familiar em torno do medo, da assombração, da paranormalidade, do pânico, da insegurança. Já agora uma retroalimentação total. O que eles eram como uma família, em amor, em carinho, em cuidado, em tudo isso que havia, agora todos esses elos e esses vasos comunicantes se transformam em comunicadores desse pânico. Aí, em geral, você começa a ver as crises individuais psicológicas irem se instalando nos membros da família. Aí, às vezes, o pai surta. Normalmente, o primeiro a pular do barco é o pai. Quer dizer, uma quantidade enorme aí de documentários sobre esse, o pai ou o padrasto. Que na hora que o bicho pega, eles que eram os mais céticos no início,
Na hora que a coisa pega, alguns desaparecem para o resto da existência. Eu já vi alguns aí de filhos chorando, dizendo que ele nunca mais voltou, sumiu. Ou então ele não vai, mas ele vai mudando a personalidade dele, porque talvez pelo fato de ser homem, macho, e não querer admitir a sua própria fragilidade, a impotência. Vai gerando uma raiva latente no indivíduo que ele não tem com quem brigar, é uma luta que ele não pode lutar com os braços dele. Isso vai se transformando num ódio crescente que ele vai projetando na mulher, nos filhos, e que abre uma porta de ira crônica e de ódio crônico que, em geral, esse cara passa a ser o mais afetado, porque é o capaz das maiores brutalizações e de tudo mais. Outro padrão que você observa também nisso é que, depois de um tempo, vai se tornando irresistível a curiosidade de descobrir por que eles estão sendo vitimados daquele jeito. Uma casa inteira. Gente boa, tranquila, sem nada. Por que a gente chegou para cá e a nossa vida ficou desse modo? Aí é quando começam as procuras. Aí procura-se o médium, procura-se o paranormal, procura-se o caçador de fantasmas, que nos Estados Unidos tem grupos inteiros organizados com parapsicólogos. É sério mesmo? Paranormais. Não é só o filme de brincadeira. Não, tem grupos em Princeton. Com certeza. Tem grupos na Universidade de Princeton fazendo isso seriamente. Mas por que eles só não se mudam, ficam indo atrás e se tá tão ruim, tá fazendo tão mal? Uma outra coisa é um dogma americano. A casa, a propriedade privada nos Estados Unidos é uma coisa tão poderosa, mais poderosa do que na maior parte do mundo, que é outro padrão. Nós não vamos admitir sermos expulsos da nossa casa por nenhuma criatura. Isso é uma coisa que se responde, é aquele apego do americano à propriedade privada. E a outra coisa, o pânico do mortgage, que é a hipoteca. Todo mundo diz, se a gente sair daqui nós vamos virar homeless. Para sempre nós não vamos, essa casa não vai nunca mais nos pagar o investimento feito e nós não vamos nunca mais poder ter outra casa. Então vamos viver com o espírito aqui mesmo e vamos procurar as soluções possíveis. Aí vem o paranormal, vem o médium, vem o bruxo, vem o caça-fantasma, vem o padre, que o padre nunca nega fogo. O Vaticano, com as políticas de ritos de exorcismo, dependendo da paróquia ou da diocese, sempre tem um padre especialista em exorcismo. Desculpa perguntar, será que ele é especialista realmente em exorcismo ou em ritos? Em ritos de exorcismo católico. Todo mundo que a gente está falando aqui é especialista em algum rito próprio, em alguma mecânica, supostamente ou de alívio, ou de expulsão espiritual, ou até de barganha com o espírito. Como às vezes você vê, especialmente nos cultos de natureza mais taoísta, como uma vez um desses documentários aconteceu na Tailândia, e era um grupo de americanos morando na Tailândia quando começou a acontecer isso numa mansão, que não era nem velha. Mas a arquitetura da mansão, supostamente, tinha sido construída a partir de simbolizações de invocação espiritual. E essa família americana que mudou para lá e que comprou a casa e não sabia de nada, começou a ser afligida de todos os modos possíveis. Eles chamaram um sacerdote taoísta para fazer uma barganha, e de fato fizeram uma barganha. Só que a barganha nunca dá certo. Ela gera um alívio assim de semanas, meses, e às vezes o bicho volta a pegar. No caso dessa família da Tailândia, eles abandonaram a mansão e foram embora, e nunca mais voltaram. Um parêntese para outro padrão. De todos esses casos que eu acompanho feitos com essa qualidade documental que o Discovery Channel faz as coisas, aproximadamente 97% das famílias saem das casas, não aguentam o tranco e vão embora. Pouquíssimas ficam porque venceram o problema. Esses são documentários que quase sempre mostram que todos são vencidos no processo. Todos são? Todos. Eu estava no padre.
Aqui e ali você encontra um padre, gente boa de Deus, apesar dos ritos equivocados, apesar de toda a mandinga medieval católica e tudo, quando o homem é bom, apesar do rito ser equivocado, a graça de Deus opera. E você vê os poucos casos de libertação que acontecem, que você vê depois a família fica livre, é quando chegou lá um padrinho sincero, um padrequinho sincero. Alguns desses, inclusive, nem usando o ritual católico, chegando com a Bíblia aberta, lendo o Salmo 91 e invocando o nome de Jesus e mandando sair o pessoal ficando livre. Os que ficam no rito, como foi o caso do padre do documentário de hoje, geram aqueles alíviozinhos. Mas você vê que o documentário terminou não com cura. E é mais um alívio psicológico para a família, claro, se sentir apoiada do que realmente resolver, né? E o documentário terminou não com cura. O documentário terminou com alívio. Dizendo que aquilo aliviou, mas que eventualmente eles ainda sentem aquela presença, que eles tentam se acostumar com o convívio, mas não E o mal está terminou. feito, né? Porque na verdade eles ficam sempre... Muitos documentários acabam com a pessoa, dona da casa, dizendo mas ainda ficou o temor de que essa coisa um dia volte. Então, na verdade, as manifestações físicas não acontecem mais, mas o mal está instalado dentro da pessoa, porque o medo ficou, a crença de que a compreensão do mundo espiritual é totalmente equivocada, né? E parece cura, que foi feita a missão foi cumprida. O assombro está na pessoa e não no local. Exatamente. Isso aí é só uma medicina de diminuição de sintomas, não de cura. Outro aspecto interessante é que de vez em quando você vê os pastores serem procurados. Aí é que é mais patético nos documentários, porque eu nunca vi um ir. E olha que quem vive de propaganda de expulsão de demônio é pastor, né? E eles não vão em pastor presbiteriano, porque eles já sabem que é um pessoal nos Estados Unidos que mal crê em Deus, né? Pastor presbiteriano, pastor batista, acredita muito em Deus, mas não tem coragem de ir lá visitar o processo. Quando chega, por exemplo, outro dia eu vi alguém chegando num pastor batistão. Aí o cara abriu as 4 leis espirituais do Bill Bright, explicou pro desesperado, falou assim: receba Jesus no seu coração. Onde é que Jesus está agora? Diga, eu aceitei Jesus. Aí o cara disse: eu aceitei Jesus, agora vá. Aí o cara disse: mas escuta, eu queria que o senhor fosse lá em nome de Jesus e expulsasse isso. Ele disse: não, você vai, você já aceitou Jesus, você vai. Foi, não. Nenhum. Eu já vi dezenas se negarem. A Adriana também. E o padre que morreu de medo? Foi lá, jogou aquela aguinha e eu preciso ir. Não, o padre saindo da carreira... Foi engraçadíssimo. Eu já devo ter visto uns 15, assim, mas saírem... Com medo da assombração. Não, termina o rito... E aí tem padre que chega dizendo: eu não creio, se defendendo, dizendo: eu não creio, não creio. Não, vocês estão impressionados, vocês estão fabricando isso. Um dos últimos que eu vi, semana retrasada, chegou negando. Muito engraçado. Dizendo assim: não, quem é que diz para mim que vocês é que não estão fabricando isso? Jogando essas coisas, mudando tudo isso e não sei o que, fazendo esse choro de Estilo criança. Padre Quevedo, né? Não parar de cessar, se vocês não puserem isso no quarto, um choro que não parava. Aí o cara disse: ó, vem com a gente. Aí chegou lá: é aqui o quarto, abre a porta. Aí quando o cara abriu a porta, de repente a porta fechou de lá contra ele, com uma cama que estava lá no fim do corredor, e em cima dele disse: pode empurrar, padre. E o padre: olha, não tem, abre e veja se tem alguém lá dentro empurrando essa cama de lá para cá. O padre jogou mais aguinhas, meu irmão, e pela direita. Pela direita. Sem falar nos outros. Outro dia eu vi mas saiu num desespero, antes de falecer, antes de infartar de pânico, antes o que tinha visto, né? Sofás pulando,
o relógio jogado de lá, o pessoal se abaixando, a casa inteira em pânico e o padre jogando a aguinha dele daqui no desespero. Terminou o rito e ó, vamos por aqui. Então deixa eu contar uma que aconteceu comigo. Fui com um pastor, ligaram para o pastor dizendo para a gente visitar uma casa de uma pessoa que estava possessa já há muito tempo. E o pastor falou, me chama Jack, vamos lá comigo, vamos embora. Tá bom, chegamos em frente à casa, eu e o pastor. Quando estávamos para abrir a porta, a gente ouviu um grito. Olha o pastor Jack, vai lá. Aconteceu comigo, foi brincadeira. Você foi, Jack? Rapaz, eu amarelei. A gente foi lá orar. Orou do lado de fora. Foram para a esquina, deram as mãos, fizeram uma reunião de oração poderosa. Culto ao ar livre. Culto ao ar livre. Só com grito, né? Só no grito. Ninguém ouviu afastando nada, geladeira, jogando livro, foi só o grito. Então, só o grito já gerou isso. Já gerou isso. Desses casos todos, assim, desse documentário, quer dizer, os documentários não são os casos da minha vida, os casos mais pesados da minha vida não são esses documentários, são os que eu documentei, que eu vi. Mas nesses documentários, uma coisa interessantíssima que você observa é que nesses 3 anos de observação, eu só vi de fato 1 ou 2 casos de libertação genuína segundo o Evangelho. Um deles, eu vou até pedir ao Chico, que está nos assistindo em casa, para me cobrar, para ele procurar lá no Discovery Channel Brasil /Assombrações, sei lá o quê, e achar esse documentário, porque é uma coisa muito braba de um carinha que foi ficando curioso, que essa é uma outra coisa. Né? Nesse caso não tinha absolutamente nada a ver com casa nenhuma. Só tinha a ver com a pessoa. Ele foi ficando curioso do fenômeno espiritual, aí começou a ler uns livros de bruxaria que ensinavam como invocar determinados demônios específicos, bem reais como demônios. Você está brincando. E ele leu todos os ritos, fez todas as invocações, a princípio não aconteceu nada. Ele ficou até que frustrado. Né? Aí, meu amigo, quando o bicho pegou, foi um dos mais violentos que eu já vi. Porque era demônio mesmo, com todas as manifestações verdadeiras de demônio, que não são essas dos cultos da Universal, nem das igrejas pentecostais. 98% de histeria coletiva, de indução, não tem nada sério ali. Por isso é que quem tem o mínimo de bom senso, um psicólogo, um médico, uma pessoa esclarecida, chega a ver aquela palhaçada, sabe que acorda todo mundo ali com um tapinha na bunda, porque não tem demônio não, é só indução e sugestão. Coisa séria é diferente. E foi algo tão poderoso e que foi contaminando a casa do indivíduo inteiro. Foi destruindo a ele, a família dele, a mãe dele. Aí as manifestações foram virando psicofísicas mesmo, né? Aparições, morte, estrangulamento, assistidos, tudo que você puder imaginar de expressão de maldade explícita do mundo espiritual. E o cara recorreu a tudo e a todos. O livro não ensinava a desfazer não, né? Não. Nunca ensina a desfazer, meu irmão. Nunca ensina. É só para chamar. Esse aí foi a um pastor, frequentou um culto, foi lá, implorou por ajuda. Pelo amor de Deus, venha na minha casa, me liberta a minha casa, em nome de Jesus. E ele contou para o pastor o que ele tinha feito? O pastor disse, receba Jesus no seu coração, meu filho. Deixa eu fazer uma oração por você. O cara ficou em pé e falou, o senhor não está me entendendo. O senhor não está entendendo. Eu estou falando de uma coisa muito séria, eu preciso que o senhor vá na minha casa me ajudar. É muito mais grave. Aí ele disse, não, então se você quiser, receba Jesus e vá em paz. O cara, no desespero, já querendo se suicidar porque não tinha saída para ele. E a culpa dele era enorme, porque ele tinha traído aquele mal para dentro da família dele inteira. Ele andando pela rua assim, a esmo, ouviu alguém o viu tão desfigurado que falou que achava que ele estava precisando de oração.
e disse, olha, tem uma moça cabeleireira ali naquela esquina. Esse para mim foi o melhor. Uma cabeleireira que ela faz oração por pessoas. Que país, qual lugar? Estados Unidos. Todos esses documentários, com exceção de alguns feitos na Inglaterra, na Irlanda e na Escócia, por enquanto, todos eles são produzidos nos Estados Unidos. No dia que vierem aqui para o Brasil vai ser uma festa, né? Pois bem. Principalmente a Amazônia, né? Aí, veja só. Aí tem uma cabeleireira ali que faz oração por pessoas. Aí disse que atravessou a rua naquela relutância, entrando uma menina magrinha. É nova, novinha, de 20 e poucos anos, frágil. Aí ela olhou para ele e ela discerniu o mal nele. Aí ela disse, nossa, assim, muito tranquila, sem nenhum cacuete de crente. Nova? Novinha, eu falei a idade, novinha. menos de 30 anos, 20 e poucos anos. Aí, magrinha. Aí ela disse, nossa, senta aqui nessa cadeira, não é? Deixa eu cuidar de você. Ela ia assim com aquele amor, jeitinho dela, botar a mão na cabeça dele, ver se ele precisava de um corte, para ir acalmando o cara. Relaxa, você está tenso. Quando ele foi sentindo a bondade de Deus na menina, o bicho não aguentou o que estava nele. E aí se manifestou alucinadamente no ambiente da moça, no cabeleireiro, ela sozinha com ele. E ela que estava acostumada a lidar com libertações, ela disse, olha, em todos os meus anos eu nunca vi nada nem de longe parecido. Eu tive medo quando eu vi o tamanho da treva do demônio que estava nele, a densidade daquilo. E ela disse que se recuperou na mesma hora, foi orando, e aí você vê a moça na maior mansidão, estendendo a mão e dizendo, sai dele agora em nome do Senhor Jesus. Dá para dizer que foi o único que a gente realmente gostou. E o moço ficou livre na hora. Na hora. Aí ela disse, olha, era isso, mas acabou. Ela não precisou nem ir na casa. Ela foi, nem entrou. Nem entrou. Foi simples, né? Orou com ele, explicou, ensinou a ler a palavra, como é que ele ia fazer para se defender espiritualmente, como a casa dele podia ficar cheia de Jesus, o coração dele crescer em fé, que aquilo estaria tudo cancelado para sempre, não era mais problema. Aí ele falou assim, você não quer ir lá na minha casa? Ela falou, não, agora não. Eu quero que você vá sozinho, só para você ver que já não tem mais nada lá, já acabou tudo, pode ir. Aí o cara foi para outra casa. Uma semana depois ela voltou lá, com ele, a mãe, a família, nem foi dentro da casa, no jardim, na frente, ela leu o Salmo 91, fez uma oração agradecendo a liberdade, e o cara hoje um crente, contando a história, dizendo, olha, faz anos e anos e anos e anos, mas a minha existência foi mudada naquela ocasião, quando eu discerni a realidade brutal do poder do mal real, maligno, para além da mente do homem. E quando eu vi o poder singelo e simples de Jesus usando aquela menina para me libertar com aquela tranquilidade, né? Perguntas aí, Jack, antes que eu entre na descrição do fenômeno. O Marcelo, ele faz uma seguinte pergunta. No nome de Jesus, toda casta é expelida. Agora, por que segundo Jesus, há certas castas que só saem com jejum e oração? Especialmente a casta da incredulidade de quem está expulsando o demônio, né? Mas só... A casta de quem está com incredulidade expulsando o demônio, essa é a pior de todas. O problema não é lá. Porque você nunca viu Jesus se preparar para expulsar demônio. E você ouviu Jesus dizer, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E você também nunca viu Paulo dizer assim, olha, eu volto depois de amanhã, porque eu estou precisando de uma consagração. De uma consagração para fazer isso. Está consumado, está consumado. Então, o que Jesus diz nesse texto aí, que é quando eles descem do Monte da Transfiguração, chegam no vale, tem um possesso renitente, é um garoto que é jogado no fogo, na água, tem esse acesso de automutilação, de
destruição. E aí o pai do menino é que diz a Jesus: Senhor, eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o demônio do meu filho, e eles estão a noite inteira aí e nada puderam fazer. E numa das 3 versões, onde a mesma narrativa é contada, o Jesus repreende a incredulidade dos discípulos e diz: mas na verdade essa casta não sai senão com muito jejum e oração. E repreendeu o demônio saiu na hora. Então, se a gente admitir que tem uma casta que para Jesus sai na hora, mas que para a gente sai depois de muito jejum e oração, a gente está admitindo que tem um poder nessa história que não é de Jesus, é nosso. Então, para mim, eu nunca entrei nessa, porque eu nunca fui no meu poder. Eu sempre fui e nunca irei. Eu não creio em 1 milímetro em mim. Todo o poder é em nome de Jesus. Ora, se ele desceu do monte e disse sai e saiu, sinceramente, a casta que tem que sair é dessa, que faz discípulo ficar com incredulidade a noite inteira, mandando o demônio sair sem crer. Agora eu lembro de você, num dos nossos encontros aqui, comentar lá em Manaus de situações na sua casa, lá junto com seu pai, e que iam pessoas para lá, às vezes passavam um dia todo, mas meio que oprimidas pelos demônios. Não, tinha gente que morava 2 meses na nossa casa. Mas possessas ainda, mesmo vinha, saía? Elas moravam por razões diferentes. Algumas delas é porque elas ainda eram tão frágeis espiritual, mental e psicologicamente, que algumas delas ficavam repossessas do medo da possessão. A fragilidade emocional é um negócio. abre um precedente. Claro. Enquanto a gente não sentisse que a densidade da confiança em Jesus, na graça, na cruz, na segurança eterna que ela tinha, da habitação do mais valente nela, do mais poderoso, do Senhor eterno morando nela. Ela não recebia alta. Não, ela ficava ali, porque voltava para casa. Às vezes a mãe era macumbeira, a irmã ia num centro, não sei o que, era cercada de gente dando ideias diferentes. Papai e mamãe, quando encontravam esses casos renitentes, antes de eu me converter, eles levavam lá para casa e ficavam lá. E eu, como não era convertido e sabia que essas coisas eram reais, quando tinha um desses hospedados lá, eu não aparecia em casa. Eu digo, eu lá vou chegar perto desse negócio, porque eu sabia que o meu coração era uma casa varrida e nem ornamentada. Só varrida. Pois bem, depois que eu me converti, eu fiz parte do cordão, né? De engrossamento, e engrossei muito por causa das minhas exposições diferentes, pregando na TV, no rádio, na rua, em qualquer lugar. Atraiu muita coisa e aumentou o contingente de possessos. Então, nós abrigamos muita gente. E papai e mamãe eram especialistas em fazer isso por essa razão. De ajudar o indivíduo a ficar cheio de consciência para poder andar com as próprias pernas. Você falando isso, eu estou me lembrando de uma experiência que eu tive. Fui orar por uma pessoa, ficou possessa, saiu. Logo em seguida a pessoa acordou, começou a chorar, expliquei para ela e a pessoa começou a falar, mas eu estou com medo, e se ele voltar de novo? Né? Então é isso que você está falando. Olha, precedente. A maior parte das pessoas que um dia foram genuinamente possessas, se elas não forem acompanhadas por um tempo, existe a chance da reincidência até que a fé se estabeleça como consciência na pessoa. E aí, o principal agente que catapulta a pessoa para dentro desse estado é o medo das ocorrências anteriores, não correspondido ainda por uma certeza em fé, o que gera uma fragilização enorme e às vezes a pessoa nem fica mais possessa mesmo. Ela já começa a ficar possessa da memória do psiquismo da possessão anterior. E já não vem com aquelas gravidades, já não vem do mesmo modo, mas para o ignorante à volta parece que é. Então, se não tiver alguém com discernimento, é o caso desses caras que vão para a igreja, creem a Jesus, dizem que amam a Jesus, nunca são ensinados em fé a terem uma consciência
da segurança que tem. E aí tem um caso desse de reincidência, e é numa igreja ignorante desses fenômenos, embora só façam isto, mas não entendam o que é, ficam introjetando para dentro do indivíduo cada vez mais aquele psiquismo, e aí ele passa a ser não mais possesso do demônio, ele passa a ser possesso do seu surto de ex-endemoniado. E que é alimentado naquele grupinho ali, e ele acaba tendo uma necessidade semanal de surtar, que é para dar ele 6 dias de não possessão. Não é? E o que acontece no meio cristão a 3x2, infelizmente. Né? Posso te perguntar uma coisa, para não sair disso que você está falando, é super importante? Para dar uma esclarecida sobre esses níveis que a pessoa é invadida, e às vezes há uma confusão enorme para quem está tentando discernir o que está acontecendo com a pessoa, porque tem o nível espiritual, o mental, o emocional, quer dizer, até onde o que é o quê? E se nós passamos aqui, acho que foi há 6 dias atrás, um programa em que... Você fez isso? Sim. Bom, então vejam, tá? Procurem. De carreirinha, um monte de níveis, de misturas, de porque tem sempre mistura, overlappings. Eu lembro que a gente viu na Discovery aquele episódio terrível, também foi um dos mais terríveis do fenômeno, que a menina chegou a ficar assim, a 1,5 metro do chão, quando todos entraram no quarto, a menina estava a 1,5 metro do chão, e as manifestações dela eram muito assim agressivas, violentas. E, no entanto, foi se descobrir depois que o próprio pai, que estava fazendo parte da pesquisa, da coisa, para ver qual era o fenômeno que estava acontecendo, era o abusador dessa menina. Né? Então, aquele fenômeno era um fenômeno de autoproteção, de manifesto também de mistura, né? De mistura, porque demônio está sempre... Tudo demônio sempre... não perde a ver. Está sempre querendo levar vantagem. Nunca existe a neutralidade fenomenológica total. É isso que eu queria que você falasse. Nunca existe, né? Sempre tem uma presença oportunista. Entrando e quando por a exemplo, imunidade está baixa, não é isso que acontece no nosso corpo? Então eu acho que é isso que quando acontece no início sempre. aqui eu descrevi que um dos padrões desse tipo de documentário é você ter supostos mortos que foram vitimados num certo ambiente, em camadas e camadas históricas de sofrimento, dor, frustração, abuso, isso, aquilo, às vezes até mortos no lugar da maneira mais torturante possível. E eu disse que sempre existe um padrão também, uma entidade declaradamente demoníaca, satânica, como gestor disso aqui. Aí vem os agentes, por exemplo, no documentário de hoje. Você tinha o padre, você tinha a médium, que andou por lá, você tinha a paranormal e você tinha o grupo dos especialistas, dos caçadores de fantasmas, que puseram gravadores, câmeras, fotografaram. Frequentemente esses indivíduos gravam coisas assustadoras, manifestações que ganham densidade diante de câmeras, não é? São detectáveis em qualquer aparelho de gravação de áudio, normal, não é preciso ser nenhuma câmera especial, não. Tem coisas brutais acontecendo que as pessoas não têm nem ideia do que esteja rolando. No entanto, eu disse, supostamente você tem seres humanos desencarnados que ficaram aprisionados como aqueles 3 inimigos do Kal-El, pai do Super-Homem, lembra do Super-Homem 1? Que eles ficaram aprisionados numa espécie de quadradinho de cristal, e foram indo, vagando pelo espaço até que chegar. Então, parece assim uns humanos que ficaram presos num aquário invisível, opaco, na casa, mas que ficaram ali, sem ir para lá, sem ir para cá, e com a sina e o karma de terem que viver a repetição
Se fosse um holograma ali. É o que a gente tem falado. Mas viver a repetição daqueles mesmos fenômenos, histórias que eu falei daquela vez, que se repetiam no máximo em 8, 10 sequências. Você não vê criatividade total rolando. E é isso que eu queria perguntar. Você vê repetição. É isso que eu estava querendo perguntar. Daí o fenômeno hologramal. Vamos chegar lá. Então, tá aí. E em segundo lugar, você tem a figura demoníaca livre. Uhum. Essa não. Essa não repete cena. Essa você nunca vê repetindo essas ceninhas. Zzz. Zzz. Da criança correndo, gritando. Ah! Ou do cara que foi abusado lá de todos os modos, que sempre aparece do mesmo jeito. Não. Não é assistido aquele filme 1808, quarto. Ah, é. Não é? É. A figura demoníaca não, ela se manifesta com liberdades totais, inclusive com manifestações de poderes psicofísicos extraordinários. Não é? De você vê, por exemplo, num desses documentários aí, a pessoa, nesse da menina abusada pelo pai, a mistura do ódio dela pelo pai com a hipocrisia do pai. Exato. E a vontade dela de que o diabo fizesse alguma coisa contra ela, contra o pai, contra qualquer coisa. Era uma coisa tão real que a menina foi jogada a uns 4, 5 metros de altura, num pé direito de uns 10. Ficou igual uma lagartixa presa na parede, com umas 10 pessoas assistindo aqui de baixo. Gente de fora, investigadores, gente fazendo tudo. Então nós estamos lidando com poderes que só não quer admitir, ou quem nunca viu, nunca experimentou, ou o cara que está preso numa bolinha de hamster, de racionalismo e de burrice mesmo, porque até do ponto de vista científico já tinha que ter, pelo menos, aberto a cabeça. Mas tem muita gente que quer distrair esse assunto. O que eu acho que está todo mundo em casa querendo saber é a opinião sobre quem são essas figuras humanas aqui. Porque os nossos assistentes hoje, em qualquer lugar, todos creem unanimemente que demônio sai em nome de Jesus. Todos creem unanimemente que qualquer que seja a manifestação maligna, em nome de Jesus, irá. Agora, o que sobra de questão numa hora dessa é o que eu quero levantar aqui. São as questões que, se ninguém pensou nelas lá, eu quero pensar por eles. Se eu fosse alguém lá, eu pensaria. Então, porque se não pensarem, pelo menos um espiritualista pensará como argumento. E colocará para eles que não pensam. Que questões são essas? Número 1 é, esses entes chamados humanos são de fato seres humanos aprisionados, vagando aqui sem condição de ir para lá e nem para cá, porque se forem, a tese espírita está certa. Se forem, está. Sim, ou pelo menos parcialmente está. Inclusive com nome de pessoas que viveram em 1988. Segunda questão que alguém em casa levantaria. Por que que o rito religioso feito, conquanto não cure, quase sempre alivia? Abranda a coisa. Abranda. Ótimo. Abranda, e a gente vê abrandando. Terceira questão que discernimento espiritual tem, por exemplo, a Paranormal do documentário de hoje? Que do ponto de vista de discernir o que estava acontecendo ali, aparentemente foi quem chegou e sentiu tudo. Depois é que as outras expressões foram acontecendo pela incorporação da mulher que escreveu, pelos nomes que vieram, por um monte de coisas, mas ela é que chegou e disse, uau, tem um negócio aqui que transcende o humano, que é demoníaco em natureza, né? Aí os outros ficam perguntando, mas que capacitação espiritual é essa que dá a essa pessoa esse poder de discernir? Né? Porque crente tem essa mania de que propriedade privada de qualquer discernimento é uma coisa que só acontece se for dele. Né? Se não for dele, ninguém discerne mais nada. Agora, você veja que a própria mulher que discerniu a presença do demônio, ela atribuiu as outras existências a seres humanos desencarnados, a meu ver, onde laborava o engano dela.
que era até onde ela poderia ir, porque ela não tinha o arcabouço de estrutura da palavra dentro dela para poder chegar e dizer, não, eu identifico aqui manifestações de natureza humana, mas não necessariamente seres humanos desincorporados. Certo. Essa é uma distinção aparentemente sutil, mas estelar. Toda a diferença. Então, vindo aqui desde o começo, a gente lê, por exemplo, no profeta Isaías, no capítulo 34, para não ler outro texto no capítulo 13, nem outros mais para frente, eu quero ler este aqui. Ó. Isaías, capítulo 34, um decreto sobre desgraças, sobre Edom, um lugar onde muito sangue tinha sido derramado, onde tinha havido embriaguez de maldade, o contexto descreve. Porres de maldade. Um ambiente mantado daquilo ali. Daquilo ali. A respeito disso se diz o seguinte, verso 13, nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e moradas de avestruzes. Já são aqueles animais que lá no Velho Testamento são associados a coisas imundas, né? Não que os bichinhos tenham qualquer imundície neles mesmos, são associações simbólicas interessantes. Um dia talvez a gente possa até conversar sobre isso. As feras do deserto se encontrarão com as hienas e os sátiros clamarão uns para os outros. Sátiros, hein? É cultura celta, não é? Essas coisas? Mas aí não está falando de instrumento, está falando da ave. Ah, tá. Que é dessa família das corujas, das aves da noite, né? E aí diz aqui, onde é que está o verso? Está aqui no 4. No 14, né? Eu pensei que fosse aquele homem que tem meio homem, meio cavalo, chamado de sátiro, não é isso também? Não, acho que não. Não, é o Minotauro, você está no Centauro. Tem um deus chamado, um semideus chamado de sátiro. Aqui nós estamos, de fato, falando de uma ave, e uma ave que gosta de lugares ermos, que está sempre muito próxima a esse conjunto de entes que gostam desses ambientes desérticos. Então, é a opção do habitat desses seres. Mas como o lugar desértico, e desértico em razão da maldade, do juízo que caiu sobre ele, ficou com essa simbolização, até este lugar aqui, que se for abandonado por muito tempo, vai se encher de um monte de coisa, né? De bicho, Não necessariamente porque houve mal, mas naquele caso, o habitat desses animais coincide com esse abandono. Então é só um casamento. O chacal, a hiena, é tudo ambiente onde há morte, né? Isto, mas a gente está falando dessas simbolizações. Aí ele entra aqui dizendo, fantasmas ali pousarão e acharão para ali o seu lugar de repouso. Aninhar-se-á ali a coruja. E o texto hebraico fala da Lelet. Porá os seus ovos e os chocará nas sombras, abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão uns aos outros. Então, é um texto que vai ser ecoado depois em muitas ocasiões na Bíblia. Mas lá no Apocalipse, no capítulo 18, verso 2, também está dito que aquela Babilônia de sangue, de ódio, de desgraça, disso e aquilo, se tornou habitação de toda sorte de demônios, de espíritos malignos e imundos e toda sorte. Quando diz toda sorte, abre uma variedade, um sortilégio, abre um caleidoscópio, abre uma imensidão de sutilezas. Toda sorte
espíritos imundos e perversos e malignos. Pelo menos um exemplar de cada um no mundo vai ter ali. E aqui sorte, o né? Isaías está lidando com o phantom, com o fantasma, que não é humano. O phantom é uma imagem. Quando Jesus ia andando sobre as águas, Eles acharam o que eles acharam? E Jesus não disse, está amarrado em meu nome, fantasmas não existem. Não, interessante. falou nada. Não disse nada, ele disse, não, sou eu. E eles tinham essa noção, para poderem dizer que havia um fantasma, eles tinham uma noção de fantasma. Então, eles vão falar o quê? Claro. Óbvio. Isso é um fantasma. E Jesus, se Jesus fosse evangélico, ele não ia nem esperar chegar o barco, ele já ia gritar de lá, fantasmas não existem, seus imbecis, está amarrado, sou eu. Ele só disse, não, sou eu. Dessa vez não é um fantasma. Eu queria que você deixasse bem claro para todo mundo. Então o que é? Que eu já deixei nas semanas passadas, eu só vou repetir Por outra vez. misericórdia, como você faz sempre. Repetir outra vez. Porque, de fato, nós estamos lidando aqui com um fenômeno humano, não com seres humanos desencarnados. Não com existe. seres humanos desencarnados. Mas não fique preocupado que você não tem estado presente, mas eles, coitados que estão lá, estão me ouvindo repetir isso assim, em detalhes, de manhã, de tarde, de noite. Da última vez, inclusive, sobre o rico e o Lázaro, não passa de lá para cá, todos esses abismos, Samuel, a gente já gastou muito tempo com isso, eles sabem. Então Fico mais tranquilo. Claro, só pode ficar, você não devia ficar intranquila com nada que eu faço, porque eu não deixo ponto sem nó, nunca. Eu e sei. você sabe disso. Então, Aqui, hein, Caio? Interessante também é que existem manifestações culturais, por exemplo, os fantasmas japoneses são diferentes dos fantasmas americanos, dos haitianos, dos brasileiros. Até porque o phantom é uma imagem. E é uma imagem ligada a indivíduos humanos, a culturas humanas, a produções humanas. Como eu tenho dito, está escrito no site, em dezenas de textos, nos últimos 15 dias, essa é a 5ª vez que eu repito. Mas eu vou fazer questão de repetir de novo. Quando você está lidando com isso, você não está lidando com seres humanos mortos, que não foram destinados a lugar nenhum e que ficaram aprisionados por um demônio, fadados a existirem no inferno ambiental doméstico, numa casa, num lugar estranho, vivendo de dia e de noite sob a tutela diabólica do mesmo espírito que esteve presente em alguém enquanto essas pessoas estavam de fato vivas na Terra e que fora o abusador delas. E que elas aí ainda ficariam eterna ou perpetuamente abusadas, o que seria uma perversidade sem tamanho. Inocentes que foram abusados por um determinado maluco, décadas a fio agora, ainda estariam presas sem ir a lugar nenhum, continuando abusadas espiritualmente pelo abusador com a adição infinitamente perversa de um demônio. Isso é pior que o inferno. Não é? Com certeza. Primeiro, esse não é o ensino da Bíblia. Em momento algum se abre na Bíblia um espaço para que um indivíduo morto fique vagando por aqui. Não existe este espaço. Mas existe na Bíblia a afirmação do phantom, do fantasma, da imagem. Então do que a gente está falando? Eu não creio que um Deus de misericórdia, o Deus de misericórdia, não é um, só tem um, é o Deus de misericórdia, deixasse que seres humanozinhos, que foram abusados e abusados e abusados, e que foram mortos no ato do abuso, ainda ficassem presos numa bolha de abuso pelo abusador e ainda mais pelo diabo dentro da bolha desse abuso. Para mim, à luz da Bíblia e à luz do espírito da consciência que eu tenho sobre o que a Escritura ensina e qual seja o espírito de Jesus,
e qual seja também a minha observação acerca da fenomenologia em si, o que eu digo é o seguinte: não tem nenhum ser humano morto, desencarnado, preso ali. A única coisa que você tem é a impressão psíquica, é a lâmina do Cowell. A única coisa que você tem é a fita passando. A única coisa que você tem é a projeção de magnetismos, de energias sutis, que foram repetidas tantas vezes, com gritos de ódio, de gemido, de dor, décadas e décadas e décadas de perversidade que adensaram o fantasma. Que é o contexto bíblico. Este lugar que produz toda essa maldade vai ser habitado pelo fantasma dele. É isso que você tem ali. É esse conjunto, é esse cenário, é esse antipresépio, é essa encenação. Por isso ela não é criativa. Por isso ela repete 7, 8, 10 cenas. E esse... Cenas, as mesmas. Você teve em Auschwitz? As mesmas. Você visitou Auschwitz? Ai, Não. Não, mas lá deve ter muitas impressões, então. Não necessariamente, porque às vezes sim, às vezes não. é. O Dani ia perguntando alguma coisa. Não, que se, por exemplo, imagens, entre aspas, de repetições de coisas boas, por exemplo, de repetições de pessoas e só produzindo também, entre aspas, Se não acontece a mesma coisa, o oposto, não. Não no oposto, não como sendo algo bom, mas como se existe também uma farsa de repetições Quando boas. você diz o seguinte: quando a história é outra. Quando aquele que se manifesta é só para fazer o bem, para curar, porque para não, isso, para naquele aquilo Isso outro. também lugar pega também não muita acontece gente fenômeno. Aí, isso aí. na minha sincera opinião, sem querer ofender ninguém, não é Phantom. Porque o Phantom, ele só existe como uma sequência de imagens. Uma sequência de imagens. Por isso é tão repetitivo. Sequência de imagens. Quando é essa coisa com a continuidade interativa, contínua, que, por exemplo, no espiritismo kardecista se chamaria de um espírito de luz que se manifestou, que é um morto desencarnado fazendo aquilo, eles me perdoem, eu não quero ofender absolutamente ninguém, mas eu não tenho como crer diferentemente do que a Escritura ensina, do que Jesus ensina, jamais, nem morto. E o que a Escritura ensina não é isso. Em contraposição a isso, ela diz chocantemente que Satanás pode se transformar em anjo de luz, em espírito de justiça. Isso é muito forte. É muito mais em muito, Dr. Fritz, muito forte. quanto mais em curadorzinho de doenças enfileiradas, que deixam o indivíduo sempre com fé, não na graça de Deus em Jesus, mas deixam apenas o indivíduo com fé nos recursos autônomos E é isso que é o ponto. dos mortos, Aí é que pega. se relacionando com os vivos, tirando totalmente o vínculo com Deus, com a graça, com a confiança no Senhor. Se isto acontece, a pior de todas as macumbas já se implantou. Aconteceu. Com um anjo de luz, de bondade, E no caso de percepções como aquela fita que foi gravada num monte de um cara tocando violão e que lá no fundo tinha teclado, violino, piano, 10 mil vozes de anjos cantando. Esse tipo de imagem, de imagem não, mas esse tipo de sensibilidade, captura. Captura. que eu creio que é possível. Tá onde? Tá Eu acredito, como? eu acredito que elas sejam possíveis. Eu tenho um amigo, Marco Aurélio, que era um rapaz gay a vida inteira, deve ter apanhado AIDS antes de saber que AIDS existia. Em 1976 ele faleceu, assim, num quadro tipicamente de um aidético. E ele tinha sido
crente a vida inteira, mas por causa da condição homossexual inata dele e da perseguição que a Igreja Batista em Manaus fez ao garoto, ele espirrou. E aí, se ele só tinha um desejo gay, ele foi viadaço durante uns 4 anos, né? Que é o que a igreja faz. Em vez de acolher o cara com carinho, exacerba a doença dele e ele se sente o pior homem do mundo e vai viver para cumprir aquele karma, né? Conclusão, ele voltou do Rio de Janeiro aidético ou à morte e teve uma experiência poderosa com Jesus e ficou morrendo durante 1 ano, mais ou menos. Durante aquele ano a gente o visitava, ele era vizinho do nosso grupo lá e vizinho do primeiro escritório que a Vinde teve. E meu amigo querido, de modo que eu toda hora passava lá para orar com ele, conversar com ele, e a fé do Marco Aurélio foi crescendo tanto que no dia que ele faleceu, a mãe dele saiu correndo, o escritório da Vinde ficava uns 80 a 100 metros da casa dele. Saiu correndo para me chamar para ver se eu ainda conseguia ouvir. Porque ele estava lá dentro do quartinho dele e ela estava lá fora molhando o jardim. Quando ela começou a ouvir aquele coral mais sublime possível de vozes angelicais cantando, enchendo, que ela achava que a rua inteira estava sendo enchida. Lindo. E ela correu para dentro de casa, quando chega lá está o meu amigo sentado assim na cama, se apoiando. Ela disse com o rosto iluminado, um sorriso de glória eterna, dizendo: mamãe, a senhora pode ver e ouvir? Ela só podia ouvir, não podia ver. E ele caiu para trás como quem subia. Que lindo. Eu nunca vi uma mãe sair correndo tão feliz para chamar alguém para ver o filho morto. Posso ler uma E pergunta? não tem condição melhor, né? Para entregar o filho. Aproveitar a carona na primeira pergunta que o Dani fez, acerca de que os espíritos podem manifestar em bondade ou não, dando aqui uma ramificação disso aqui. O Antônio pergunta o seguinte: Caio, qual a diferença dos espíritos que se manifestam nos terreiros, daquelas possessões mais pesadas, e os espíritos dos neopentecostais que comumente se veem? Existe alguma diferença? Aqui, geralmente nos terreiros, existe muito mais genuinidade na manifestação espiritual. Até isso fica Quer claro. dizer, é um espírito de qualquer natureza, em geral, verdadeiramente manifesto na pessoa. E nos cultos neopentecostais é histeria. Você não precisa nem usar o nome de Jesus. Aqueles ali eu levanto com tapa na bunda, puxão de orelha. Não, assim pode me botar que sai levantando essa fila todinha. Mas Nem sai precisa. mesmo. Só levanta agora que eu cheguei. Não precisa nem dizer o que é. Olha, meu nome é Caio Fábio, eu não concordo com isso. Vamos acabar com a palhaçada. Porque é tão obviamente histérico, induzido, fabricado, produzido, pateticamente não demoníaco, que só quem não sabe nada é que acredita que possa ser. E fica mais grotesco do que a própria manifestação. Fica patético. Eu tenho um amigo que já foi expulso de um centro espírita, da igreja católica, e já foi espírita como pastor de uma igreja evangélica por ser pego fazendo hipnose sem ninguém perceber, e um cara pegou, gravou ele falando, expulsou ele. Ué, tá ele cheio fazia disso. sugestão e ia fazendo a manipulação. Ué, tá cheio, tem gente aí conhecida no Brasil inteiro, desses apóstolos, pai-apóstolos, não sei o que e tal, indo a São Paulo fazer curso de indução, hipnose de grupo. Muitos desses na televisão, eu não vou citar o nome aqui para poupar, mas os que me contaram foram suas secretárias, seus gerentes, seus íntimos. Não, fui eu que agendei, foram juntos. A pastora fulana de tal também foi, todo mundo. E ele conversando comigo, dizendo sobre isso, né, falou que hoje em dia é muito difícil acreditar em alguma coisa, escutar alguém falar alguma coisa a respeito de Deus, mas há um mês atrás eu encontrei com ele lá no La Salle. Que legal. Muito Graças bom. a Deus. E depois daquela reunião aqui, que a gente teve papo sobre possessão também, eu fui para a sala de aula e aproveitei uma deixa
que um professor meu que é especialista em comportamental estava falando como que uma pessoa consegue ter isenção na clínica quando alguém expressa uma experiência religiosa, né? Porque é muito difícil, você não pode falar qual é a sua religião para não influenciar no papo, tem que ser uma coisa muito limpa e tal. E ele começou a entrar num papo e eu lembrei que o Código de Ética proíbe isso. Proíbe qualquer tipo até de entrar na própria experiência. Aí uma pessoa, mas se alguém relatar na clínica que tem uma voz me falando aqui, sabe? Eles não conseguem admitir que às vezes a coisa não é só aqui externa falando, mas está aqui dentro. Aí eu perguntei, mas vem cá, e se for uma pessoa que esteja, tive que colocar entre aspas, endemoniada, e aí? Ele falou, olha, é incapaz, qualquer pessoa, a psicologia é incapaz de tratar dessa pessoa, ela tem que ser dopada, tem que ser acalmada, é o máximo que pode ser feito. O nosso amigo Jung, que é um cara das linhas psicológicas que eu acho um dos mais ricos na cosmovisão, porque ele se abriu para outras dimensões de percepção. Tem uma determinada fase da vida dele, depois que ele rompe com Freud, que ele tem surtos profundos, que eu diria o seguinte, que a entrada dele na tentativa de discernir a dimensão espiritual foi tão profunda e, a meu ver, ele tão despreparado para aquilo, só com os instrumentos da psicologia, que ele esteve na iminência de uma possessão, o Jung. Algumas descrições é de um indivíduo que ficou assim, nas portas de uma possessão. O surto foi tão poderoso, as impressões do mundo espiritual tão reais, que o limiar dele balançou significativamente, mas a psicologia não tem a menor condição de tratar dessa questão. Não dá nem para brincar com isso. A psicologia é uma ciência do homem natural. O homem natural discerne as coisas naturalmente. Por isso é que eu separei aqui o que era fenomenologia natural, que dá para você medir com aparelhos, dá para fotografar, dá para isto, aquilo outro, enfim, dá para ver uma mensurabilidade. E quanto mais a tecnologia evoluir, mais haverá equipamentos cada vez mais sutis, né, de capacidade de detecção de impressões que o olho humano não capta com muito mais sutileza. Né? Eu sei que vai acontecer. Agora, uma coisa são os fenômenos que a gente pode estudar pela ciência, pela física, por outras dimensões e com outras categorias. Outros são aqueles que estão para além dessa alçada, né? E a psicologia não chega nem perto. E aí é só discernimento espiritual. Quem não tiver discernimento no espírito não consegue fazer a diferença, porque Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então ele aconselha que você vá conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, para você ir montando uma percepção, né? A psicologia tem uma utilidade extraordinária para tratar do que seja fenômeno humano. Mas quando dentro do fenômeno humano há uma inserção de uma coisa que o transcende, a impotência dela é total. Caio, nós no início aqui começamos a falar sobre Casa Mal Assombrada, toda essa influência. Estou me lembrando aqui, na década de 90, houve uma manifestação, um burburinho muito grande na igreja evangélica sobre essa questão de mapeamento. Se não me engano, acho que Neuza Itioca era muito ligada a essa questão. O que você tem a dizer sobre essa questão de orar? Vamos orar pela cidade para repreender a capetada toda e não vai acontecer mais nada, os espíritos, essa influência. Se tivesse alguma influência, o Brasil era o milênio já, né? Porque na década de 90, meu amigo, o que não faltou foi isso. Foi não é?
Mijo. Pelo amor de Deus. Um som do mijo. Não, e do territorial. mijo a tudo. Não teve um monte. E nessa lista, o Campeonato Baiano de Futebol terminaria empatado também. Terminaria. E aqui o Congresso Brasileiro, o Senado, a Câmara, o que a pastorada sarou a nossa terra aqui, não é brincadeira, era dando mão para tudo que é lado, amarra tudo que é capiroto, aí eles se elegem e fazem pior. Sabe que pensando nessa pessoa aí dos espíritos territoriais, posso contar uma coisinha que eu lembrei? Pode. De medo de pastor, você vê o despreparo, né? Esse até teve que segurar a barra porque não tinha por onde ele sair. Nós estávamos num apartamento e a mamãe fazia uma reunião para as senhoras ali. E foi o meu primeiro caso. E o nosso primeiro demônio a gente nunca esquece mesmo. Porque eu era assim, virgem de demônio. Eu devia ter uns 18 anos, sei lá. E a mamãe, naquela reunião, né? As senhoras todas depois, no final, de mão dada, as senhoras compostíssimas. E um pastor que tinha sido chamado lá naquele dia, porque a mamãe é que dirigia essa tal reunião. E tinha uma senhora, amiga da mamãe, de muito tempo, que a gente conhecia, assim, de estar do lado, de almoçar, de fazer, de acontecer. Então a coisa foi muito mais impressionante, porque não foi com um desconhecido. E aí nós demos as mãos e começamos a orar, e quando começamos a orar, essa senhora, sem grandes alardes, sem nada, porque aí que você vê quando a coisa é um demônio mesmo, que não sei o que acontece, que fica tudo, você sente no seu espírito que é. E dá aquele gelo, deu aquele gelo, porque a mulher não fez nada demais, ela simplesmente falou com uma voz de homem, completamente voz de homem, diferente daquela coisa toda feminina de ser. E aí ela começou a falar coisas horrorosas com voz de homem, e o pastor começou a se borrar todo. E aí, muito antes da Neuza Itioca, ele começou com essas coisas territoriais, porque ele expulsou a mulher assim: saia deste apartamento, desta casa, deste bairro, desta rua, deste estado, desse país, olha, eu não sei para onde esse espírito foi parar. Porque se o cara, na falta de autoridade dele, teve alguma... Ele fez um Google, um exorcismo Google Earth. Foi afastando assim. Mas ele foi tomado de um pavor tão grande. A coisa só não foi pior para mim, porque eu tenho um nível de humor que dá para perceber essas coisas nessa hora. E aí ficou contrabalançado, né? Aquela voz falando aquele troço, e o pastor do país, olha, quando ele falou do país, sinceramente... Do sai dele, sai de mim também. Só mais uma pergunta. Uma cultura que não conhece Jesus, que não conhece o Evangelho, a cultura consegue se expulsar um demônio? Amor expulsa todos os demônios. Amém. Não foi o que você quis dizer? Amor. Que mesmo que um padre entre com aquele ritualzão da Igreja Católica, se ele for uma pessoa boa, com intenção boa, uma pessoa boa de Deus, chegar a uma coisa pessoa pode nunca ter ouvido o nome de Jesus. Isso é que define. Mas se chegar com amor, olha, amor de mãe expulsa demônio, amor de pai. Amém. Amor. Sim, eu creio nisso, eu creio nisso. Amor, claro. Deus é amor. Claro. Amor então, constante. onde há amor, há luz. Então, fica. não adianta. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, mesmo o homenzinho que nunca soube disso, mas ama. Mas que ama. O que ama, pelo menos, amar o amor. O que busca amar o amor. Deus é fantástico, não monopoliza nem o nome dele. Não, né? Claro, se ele monopolizasse, ele era o diabo, louco, né? Isso, é justamente porque Deus não monopoliza o nome dele que ele é Deus. Graças a Deus. Se ele monopolizasse o nome dele, seria um Deus. Mas o Deus verdadeiro não briga por causa do seu nome. Ele não briga por causa de nada. Ele afirma quem ele é. Ele diz, eu sou. Então, claro. Como, só para concluir, quantos minutos mais, Rodrigo? 5? Então me dá mais 10 aí, tá, Thiago? Então, só para concluir, eu diria o seguinte.
Claro que eu cheguei no lugar, em nome de Jesus e tudo mais, mas para você ver uma história que não chega a ser exatamente uma ilustração plena disso, mas parcial. Dia 1º de janeiro de 1979, eu estava em casa sozinho, depois de uma daquelas vigílias que deixam você com uma rebordose danada, né? Vigília de oração do dia 31 para o dia 1º. Enquanto eu fazia, né, no tempo que eu tinha energia, pelo amor de Deus, geralmente o dia 1º do ano para mim era um bode só. Você ia dormir 7 da manhã de joelho, acordava ali 2 da tarde, parecia que o mundo tinha acabado, nem começado. Então, eu tinha vindo de uma vigília daquelas, meus filhos estavam fora da cidade, eu passei o ano sozinho com papai e mamãe, e tinha um pastor presbiteriano em Manaus naquele tempo, que fazia pouco de mim e do papai, porque nós expulsávamos demônios, e ele dizia que todos os demônios que a gente expulsava, ele curaria com doses de Ampliquitil, que era o remédio psiquiátrico da moda na época. Dá Ampliquitil para ele. Vou pegar então ele curaria com Ampliquitil. Aí ele sempre fazia pouco, e papai dizia, meu filho, não responda. Vai chegar o dia dele, a gente não precisa provar nada a ele. Aí passa uns 2, 3 anos, 4 anos, não sei. Nesse dia, entra ele numa moto na minha casa, assim, 12h, 1h da tarde, desesperado. Irmão Caio, vem expulsar um demônio da minha vizinha. Aí eu brinquei, falei, dá um Ampliquitil pra ela, né? Dá um Ampliquitil, meu irmão. Falou com ele. Aí ele falou, não, mas é demônio. Então tem demônio. Aí ele, veio porque ele disse que só sai se você for expulsar. Mas tem aí eu essa falei armadilha, assim, né? e você acreditou? Aí ele falou, mas é claro, ele falou, e desde quando você acredita no que o diabo fala? Ele não é o pai da mentira? Como é que você vai acreditar num negócio desse, meu irmão? Você tinha que ter virado para lá e mandado sair em nome de Jesus. Mas eu nunca digo, mas você não crê, mas e o que tem a ver contigo? Você está pensando que você tem parte nessa história, meu irmão? Isso aqui é mais legal. Em nome de Jesus e acabou. Mas vamos lá. Aí eu vou lá por 2 razões. Uma, em nome de Jesus, para essa mulher ficar liberta, e a outra é para dizer para esse demônio que essa setinha que ele mandou através de você, para eu ficar pensando que eu sou o ó do Borogodó, que isso aí está enfiado no devido lugar dele, porque eu não fico com essa mentira, eu sei a bostinha que eu sou. Toda lavada no sangue de Jesus, purificada e celestializada. Virou mas eu sei que eu sou. Postinha pasteurizada, Eu né? sou, pasteurizada na graça. A do bom do bom. Bem rápido, apesar. E aquela história de que durante um tempo aí as pessoas às vezes não queriam nem pensar pro demônio não ler o pensamento. A gente falou disso aqui. A gente gastou sexta-feira passada quase 1 hora falando disso. Vocês têm que ver o programa. Tem que ver o programa. Isso não tava, não. Então, tem que ver. Voltando aqui ao tema, aí eu chego lá, né, com ele. E afoito, andando rápido e tal. O papai veio também. Era novo da cidade assim? Hã? Ele era novo da cidade? Não, era o pastor? Não, eu tinha 21. Ele devia ter os seus 34, 35, bem mais velho que eu. Talvez até mais. E a mulher possessa era uma senhora, uma cabocla forte, poderosa. Bairro do Japiim, em Manaus. Aí quando a gente chega lá, o papai foi no carro dele, eu fui na minha moto, lá parei a moto assim, aquela multidão, já fui descendo. Eu pregava na TV todo domingo, a cidade inteira me conhecia, aí todo mundo, chegou o pastor, aquela história toda, né? De porrão. E o papai vinha lá atrás, assim, descendo bem devagar a ladeira, porque era asfaltada, íngreme, molhada, lisa, com muito limo. E ele vinha sendo segurado assim, bem devagar, e eu saí naquela pressa, né? Quando chegamos lá à porta, o dono da casa, seu Mascarenhas, ele ainda vive. Acho que a esposa dele é que faleceu. Ele abriu a porta, ele trancou por fora, deixou a mulher lá dentro, ele abriu a porta e ele gritou assim, agora, demônio, chegou o servo do Senhor. Quem gritou assim? O marido dela. Vamos ver quem é que tem mais poder, se você ou ele. Entre, reverendo. Pô, me empurrou e Aí nisso, meu amigo, me aparece aquela mulherona assim de 1,70 m, forte.
cabelão desse tamanho, com uma faca, uma peixeira desse tamanho na mão. Aí ela começa a olhar para mim, e eu já tinha estado diante de processos com faca, com tudo. E situações como aquela não eram incomuns, eram normais. Mas naquele dia eu não sei o que me deu. Não sei se o cansaço da noite, seja lá o que for. Talvez acerta, né, cara? Seja lá o que for. Quando ela veio ali, me bateu um temor. Me deu assim a impressão que eu ia ter que tomar aquela faca dela no jiu-jitsu, não na autoridade espiritual. Ou seja, em algum momento, alguma coisa em mim foi para o meu poder, não para o poder de Deus. Foi uma variadinha. Poderia ter sido aquela seta, só vem se o Caio vier. Não sei se foi. Eu sei que foi dentro de mim aquilo ali. Mas eu senti na mesma hora e falei, que história é essa? Eu não estou aqui. Contra isso podia ser o Hélio Gracie com faca e metralhadora. Não ia me tocar, ia cair, ia sair em nome de Jesus. E não tem essa história, eu sei em quem eu tenho crido. Aí eu comecei a olhar para ela e no meu coração eu falei, Senhor Jesus, eu só estou temendo porque eu não estou amando essa mulher. Tudo isso acontece em lapsos de segundos, né? Na mesma hora eu fui sentindo um crescer de amor de Deus na minha alma, no meu olhar por ela, instantâneo. E instantaneamente eu comecei a ouvir aquilo de lá. Não olhe para ela com amor. Eu não suporto amor, eu não suporto amor não. Grete, mande eu sair. Me deu todo o cardápio. Mas não a ame. E eu calado. E aí é que o amor crescia. Eu fui vendo, por aqui, né? Eu fui vendo a graça de Deus por ela. Aí eu observei que ela não tinha orelhas. Que as orelhas dela tinham sido decepadas a faca. Aí eu fiquei imaginando a calamidade daquela mulher e o meu amor por ela aumentou ainda mais. Depois eu vim a saber que esse marido que me botou para dentro tinha surtos de ciúme, cortou as 2 orelhas dela num desses surtos de ciúme para inviabilizá-la para outros homens. Olha a maluquice que rolava em casa. É mais diabo do que o diabo. Aí, pois bem, não a ame, não a ame, não a ame. Ela saiu da cozinha com a faca na mão, se jogou na cama, pegou 2, 3 travesseiros, cobriu a cara com a faca aqui. Eu fui para o lado em silêncio, não fiz nada, fiquei só olhando para baixo com o coração cheio de amor na direção dela, como que atravessava o travesseiro. E ela gritava, e o bicho gritava de lá com aquela voz gutural, né? bem gutural, bem masculinamente gutural, dizendo, seu desgraçado, você está amando essa desgraçada. Esse olhar de amor me queima, amor me queima. Faça qualquer coisa, mas não a ame. Aí eu peguei e falei, olha, eu vim aqui em nome de Jesus para te dizer 2 coisas, agora 3. Número 1, é que você disse que só sairia se eu viesse. Mentiroso. Pai da mentira. Eu não tenho poder nenhum. Você vai sair porque Jesus está aqui. E você não vai resistir. E vai sair. Vai sair quando eu falar. Porque você tem mais 2 coisas para ouvir. A segunda, eu vim aqui te dizer que não só eu não tenho este poder, mas eu vim aqui também te dizer que tu tentaste jogar uma seta no meu coração para ver se eu me torno teu sócio. Para ver se eu acredito que eu sou o cara do poder. E nesse dia você ganhou um sócio. Como a maioria dos que acreditam nisso se tornaram seus sócios. E você não tem nada em mim, eu não tenho nada de ti. Nunca teremos. E a terceira é agora. Você está querendo jogar outra seta em mim, falar do meu amor. Eu sou incapaz desse amor, eu sou mau. Amo meus filhos com a dificuldade dos maus que querem ser bons. Esse amor todinho que está aqui dentro de mim por ela não é meu. Vem de Jesus e do Espírito Santo. É por isso que é insuportável. E é nisso que todo mundo cai, né? E agora sai dela em nome de Jesus. E a bichinha saiu para sempre. E essa foi para nossa casa um pouquinho, depois ficou só.
Depois eu mudei para o Rio de Janeiro em 81, ela foi para minha casa em 82, ficou acho que um mês lá. Fez uma cirurgia plástica de reconstituição da orelha. Viveu muitos anos, feliz, tranquila, nunca mais teve nada, não é? Mas só estou te respondendo por causa do amor. Não é? Onde há amor, meu amigo, treva nenhuma prevalece, porque Amém. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode nem haver mudança nem sombra de variação. E amor, todo aquele que ama procede de Deus, porque Deus é amor. Os cristãos não querem crer nisto, porque no dia que eles acreditarem nisso, eles vão ver a quantidade enorme de cristãos que não procedem de Deus porque não amam, e verão a quantidade enorme de pessoas que não estão nos nossos tempos e procedem de Deus porque amam, porque Deus é amor. E todo aquele que ama conhece a Deus e é nascido de Deus e provém de Deus, porque Deus é amor. E é isso que a palavra diz. E bem-aventurado é o que nela crê. Nosso tempo acabou. E eu quero só terminar deixando com você uma palavra de segurança absoluta, que é aquela que, em entrando em nós como convicção em fé, nunca mais nos deixa nem medrosos, nem vacilantes, nem coisa alguma diante de nada. E o meu desejo é que a gente esteja começando a ajudar a criar uma nova geração de cristãos, de discípulos, que acabem com essa história desses demoninhos histéricos de templos neopentecostais. Amém. E voltem a ser aqueles discípulos de antes, que eu ainda conheci na década de 60 e 70, que quando tinha diabo na casa dos vizinhos, eles eram chamados, porque eles iam de graça, porque eles iam por amor, porque eles criam que Jesus libertava. Iam com sobriedade, né? Mas na década já de 70, em 70 e... Desculpem, olha, as igrejas quadrangulares, está cheio de igreja quadrangular boa, de gente boa. Eu conheço muitos pastores de Deus nas igrejas quadrangulares, tanto quanto conheço um monte de charlatães. Quem começou essa história de cobrar por libertação de demônios no Brasil foi a igreja quadrangular. Eu nem sabia que Cobrar, tinha eu isso. não sabia Cobrar. que tinha. Cobrar, eu Cobrar não vou dizer os nomes, eles sabem que eu estou falando. Eu conheço todos eles, do bispão a todos. Eles sabem do que eu estou falando. Aí depois, na onda deles, começaram a vir os filhotes que saíram de lá, como Ivo Silva, em Manaus, e Companhia Limitada. Aí depois disso isso aumentou um pouco mais, aí houve um graçamento de pequenas igrejas neopentecostais dedicadas só a esse tipo de expulsão de demônio com cobrança. Para ir em casa custava R$50. Se tivesse que passar mais tempo era 100, isso na década de 70. Puxa. Quando o Macedo chegou com essa moçada aí, ele já encontrou um cenário bem perversinho, estabelecido. Mas eu ia dizendo, o meu desejo é pelo menos ver se você se anima em fé, para não ter medo. Isso não é coisa para acontecer, libertação dentro de templo é invenção de macumbeiro evangélico. Mas é mesmo. Templo é lugar para reunir o povo para adorar, orar. Aprender a palavra. Aprender a palavra, crescer. Não é para nada disso não. Isso aí a gente cura na rua, no caminho, na casa dos caras. Olha, no tempo em que eu pastoreava em Manaus com o papai, e que era aquela horda de possesso o dia inteiro, era lá na nossa casa, no escritório da Vinde. No templo, vamos chamar de templo, no lugar das reuniões, olha, se aconteceu ali umas 5 vezes, já vi um episódio desse, que eu tirei do lugar com um olhar, só tinha gente safa, acostumada já a lidar com... Uma olhadinha, já estava lá fora e liberto. Uhum. Entendeu? Ali dentro era adoração, não tinha palhaçada. Mas porque nós tínhamos coração para ir na casa dos outros, para atender as pessoas onde elas estavam, ou para chegar e dizer, traz aqui na minha casa. E parece que essa geração não conhece esse Não tempo. sabem, para eles é absurdo, isso é inexistente. Amanhã à noite nós vamos ter uma reunião aqui
para treinar um grupo de 40 a 50 pessoas do Caminho da Graça para aprenderem, começarem a aprender a fazer esse tipo de visitação na casa das pessoas aqui em Brasília. Porque o Caminho da Graça quer inverter esse fluxo. A gente quer trazer o indivíduo para a reunião já alegre e feliz. O que eu vou anunciar na televisão é que quem tiver com esse tipo de agonia dentro de casa pode ligar que a gente vai lá sem problema. A gente tem prazer em gastar o nosso dinheiro para visitar as pessoas, vê-las livres em nome de Jesus e dar de graça o que de graça nós recebemos. E a turma liga aflita mesmo. Essa é a vontade de inverter esse fluxo. Nós vamos criar também um serviço de atendimento telefônico, como eu tive a vida inteira, atendendo milhares por dia, e aumentar o fluxo do que vão visitar as casas, os hospitais, esses lugares onde as pessoas estão. Foi o que Jesus mandou. Ir de casa em casa, de lugar em lugar, só cumprir o Evangelho. Meu amor, sem maior complicação. Uma última coisinha é que eu acho só que o povo brasileiro é muito supersticioso. E é como aquela coisa de Naamã, o leproso, que os oficiais dele tiveram que dizer, escuta, não é mais fácil você fazer uma coisa fácil, se por acaso ele mandasse, se você subir no alto do monte, fazer uma coisa hiper difícil, você não ia achar mais valorizado e não iria? Então, Jesus, a gente vê como ele expulsou os demônios, e ele falava espírito disso, o cara era surdo, espírito de surdez, sai dele, acabou, e saía. Nós só precisamos acrescentar o nome dele, porque agora fazem essa panaceia e uma pessoa incauta que não conhece a palavra, quando vê que está lidando com esse tipo de problema, ela prefere a coisa mais complicada, chamar o paranormal, o médium, mas isso por quê? Porque está nela uma curiosidade, isso habita quando ela nela. Não é evangélica. Isso quando ela não é evangélica. Se não for, ela vai pegar o profeta mais doido, graças a Deus não o pastor... estamos falando José Francisco do Foguinho, que eu não estou... Fogo que não, cai, mas é isso que eu tô dizendo, queima, o não sei o quê, estão todos esses... algum bruxo. Algum bruxo, seja ele evangélico, seja ele... Né? O que saia da sobriedade da palavra é mera especulação, curiosidade, e eu digo, é perigo. Eu ia ler aqui, estou agora já até com vontade de contar uma história que não vai dar tempo, mas quem me dera poder contar. Amanhã eu começo contando, tá? Vocês me lembrem, cobrem aqui quem estiver para eu contar a história em 98 dos três pastores evangélicos que foram no escritório da Vinde. É bom que amanhã todo mundo vai ver. Eu e o Dani também vamos estar lá. Foram no escritório da Vinde pensando que eu era um desses otarinhos que ficam impressionados com pirotecnia, desses enganosos. E amanhã eu conto, tá bom? Me lembrem que eu começo contando. Mas eu quero terminar, eu ia dizendo, para você que quer ter essa segurança e andar sem medo para sempre, apenas creia, apenas creia. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Colossenses 2, de 11 em diante. Tendo sido sepultados juntamente com ele, Jesus, no batismo, você já está morto com ele, no qual igualmente fostes ressuscitados, eu sou um ressurreto com ele, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos, e eu creio que o poder de Deus o ressuscitou de entre os mortos, então eu sou um dos ressuscitados com ele. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e assim eu já estive, e pela incircuncisão da vossa carne, que é pela entrega absoluta a uma vida de boneco de carne sem espírito, ele vos deu vida juntamente com ele, e eu recebi, perdoando todos os nossos delitos, não tem nenhum meu vivo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Tendo cancelado o escrito de dívida que havia contra nós, a lei inteira, a lei moral, a lei cerimonial, a lei ritual, a lei do escambau, tendo cancelado o escrito de dívida e que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial porque apenas nos condenava,
removeu inteiramente, completamente. Removeu de onde? Removeu de nós, do inferno, da culpa, do poder dos principados e potestades de usá-la como seta de acusação e fragilização, removeu de quem usava isso para o pânico perverso. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, meu querido, está feito, e você se torna assim um assombrador de assombrações. Senhor Jesus, nós te invocamos e pedimos que o Evangelho, o discernimento do Evangelho, a consciência do Evangelho, o amor crescente de Jesus em nós e aquela disposição renovada de andar no Espírito Santo e na palavra, como gente que bota o pé nas portas do inferno sem medo e elas não prevalecem, como gente que sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como gente que sabe que é habitada pelo mais valente, e como gente que sabe que o maligno não nos toca. Por isso é que eu quero pedir que tu fortaleças o coração de cada um e que uma nova geração com essa consciência em amor surja, cresça e a gente veja agentes de luz, luzeiros de Deus entrando nas casas e libertando filhos das trevas e vendo a paz repousar sobre os filhos da paz que habitem em algum lugar. Nós pedimos que seja assim, nós sabemos que assim está sendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, queridos, obrigado, meu amor. Obrigado, Tony, Dani, Jack, Rodriguinho, obrigado, viu? Obrigado, meu querido jovem, Thiago. Obrigado você. Amanhã, terça-feira, 3h30, a gente aqui divulgue. E só uma coisa, leia lá no site aquele meu pedido de ajuda. Eu preciso da sua ajuda, está lá no site. Vá lá, você vai entender porque isso aqui está sendo uma bênção enorme, mas nós não temos como pagar tanto acesso, entendeu? Então a gente precisa que você se solidarize, seja amigo, seja irmão, seja partícipe. De fato, ajude financeiramente a manter o que está abençoando você e milhares de outros. Eu queria ter o dinheiro, não é muito, mas é que eu não tenho. Se eu tivesse, eu não estava nem tocando nesse assunto, porque eu detesto esse papo. Se eu tivesse, esse assunto não existiria. Como em tudo aquilo que eu podendo ter, eu possa tirar do que seria dinheiro aqui da minha casa, eu faço isso com o meu melhor coração. Só que nessa hora não tem nem aqui de casa para botar lá. De modo que se você puder se associar, vá lá, leia, participe, colabore. Isso aqui só tenderá a crescer. Amém. E abençoar milhares de outros. Então, um grande beijo, que o Senhor Jesus te guarde. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, gente.